30 de setembro de 2025, 10 horas e 14, base dos fuzileiros navais em Quantico, Virgínia. A sala está cheia com 800 oficiais militares de alta patente, entre generais e almirantes, arquitetos da guerra moderna americana. Eles estão sentados em fileiras, usando uniformes de gala, enquanto o ar-condicionado tenta combater o ar úmido do Potomac, mas o clima lá dentro é tenso e focado. No púlpito está o presidente dos Estados Unidos. Ele não está falando sobre cortes no orçamento ou linhas de suprimento, ele está falando sobre aço. Estamos realmente considerando isso, ele diz ao microfone. Couraçado com lateral de 6 polegadas de aço maciço, não alumínio. Por anos, a Marinha dos Estados Unidos da América focou em velocidade, furtividade e sensores. Navios feitos com metais avançados priorizam tecnologia digital para detectar inimigos antes da força física. Mas o presidente está propondo uma mudança, um retorno decidido à era da blindagem. Eu olho para aqueles navios, diz ele, falando dos lendários gigantes da classe Iowa, da Segunda Guerra. Eles vinham com os contratorpedeiros ao lado e, cara, nada ia pará-los. Para um civil assistindo em casa, isso soa como nostalgia ou saudade dos velhos tempos de glória em preto e branco. Mas, dentro do Pentágono e do outro lado do Pacífico, nas salas de planejamento da Marinha Chinesa, isso não é só conversa. É um desafio direto aos atuais planos navais dos Estados Unidos. Se a Marinha dos Estados Unidos for obrigada a recuar por ordem, a ideia dos contratorpedeiros de lata para monstros de aço de 20 mil toneladas muda tudo. Os estaleiros, as táticas, o orçamento e até a própria natureza de uma guerra no Pacífico vai mudar. A questão não é apenas se podemos trazê-los de volta, mas se trouxermos, eles vão sobreviver? Para entender o peso dessa proposta, você precisa olhar para o próprio metal. A crítica do presidente foca em uma palavra específica: alumínio. Nos últimos 40 anos, marinhas modernas usam ligas de alumínio nos convéses para reduzir peso. Navios mais leves tinham maior velocidade e economia de combustível. Isso permite que um destroyer da classe Arleigh Burke use grandes sistemas de radar sem ficar com o topo pesado e virar em águas agitadas. Mas o alumínio traz um passado sombrio para a Marinha. Em 22 de novembro de 1975, o USS Belknap colidiu com o porta-aviões USS John F. Kennedy no Mediterrâneo e um incêndio começou. O convés superior de alumínio do Belknap não apenas queimou, perdeu sua resistência e derreteu, desabando em uma pilha retorcida de metal líquido, matando 7 marinheiros e arruinando o cruzador. Essa imagem de um navio de guerra se transformando em uma vela é o que impulsiona o debate entre aço e alumínio. O presidente explora o medo de que, em conflitos modernos com mísseis, nossos navios de alta tecnologia sejam canhões de vidro, rápidos e letais, mas frágeis. O conceito de frota dourada discutido em Washington não se resume a reativar o antigo United States Ship Nova Jersey ou United States Ship Wisconsin. Esses navios têm 80 anos, seus motores estão cansados e suas peças são itens de museu. Não, a proposta é para algo novo, um couraçado do século XXI. Pense em um casco pesando 20 mil toneladas, que é o dobro do tamanho de um destroyer moderno. Ele teria 15 centímetros de blindagem de aço maciço e propulsão nuclear. Em vez de grandes canhões com pólvora, teria centenas de células de mísseis e canhões eletromagnéticos potentes. Seria um navio feito para lutar de frente, não para se esconder. Mas aqui está o ponto delicado. A Marinha não está pedindo encouraçados. Na última década, a estratégia do Pentágono tem sido operações marítimas distribuídas. A lógica é fria e baseada em matemática. Se você coloca todo o seu poder de fogo em um único navio enorme e caro, você cria um ponto fraco único. Um míssil rápido e sortudo vindo da China e você perde 2.000 marinheiros e 10 bilhões em equipamentos. Então a Marinha quer o oposto. Eles querem uma frota de mosquitos que seja pequena, numerosa e não tripulada. Esses navios drones custam uma fração do preço de um destroyer. Então se um for afundado, é só um número, não uma tragédia.
O plano atual de construção naval prevê gastos massivos em fragatas e embarcações não tripuladas, porque elas são difíceis de encontrar e fáceis de substituir. A proposta de Trump vira esse jogo. Ele afirma que uma frota de mosquitos não tem presença, pois um barco drone não projeta poder nem ameaça a costa de uma nação rebelde. O impacto de um couraçado classe Iowa é claro. Quando o United States Ship Missouri entrou no Golfo Pérsico em 1990 e tropas iraquianas se renderam aos seus drones remotos. O som de um projétil de 16 polegadas rasgando o ar é uma arma de terror por si só. O argumento aqui é que a Marinha dos Estados Unidos da América trocou o medo pela eficiência. Construímos navios eficientes em lançar mísseis, mas não parecem assustadores, e na política mundial essa aparência é metade da batalha. Vamos imaginar esse cenário, digamos que a ordem seja assinada e o projeto da Frota Dourada comece. O que acontece em seguida envolve a dura realidade da engenharia naval. Primeiro, a blindagem. Construir um navio com laterais de 6 polegadas de aço maciço adiciona um peso enorme. Estaleiros modernos nos Estados Unidos da América não fabricam cintas de blindagem desde 1945 e quase não há mais fábricas de aço para couraçados. Teríamos que reconstruir as fundições antes mesmo de começar a construir o navio. Segundo, a potência. Um couraçado moderno não usaria motores a óleo. Seriam necessários reatores nucleares para gerar a enorme quantidade de eletricidade necessária. Para armas, a laser. Esses lasers derrubariam mísseis inimigos, enquanto os canhões eletromagnéticos disparariam projéteis a Mach 7. Instalar reatores nucleares em navios feitos para serem alvos é uma aposta arriscada. O impacto na área do reator não apenas afunda o navio, mas também causa um desastre ambiental. Terceiro e mais importante, a tripulação. Esse é o número que tira o sono dos almirantes à noite. Um couraçado da classe Iowa precisava de 1.800 homens para operar, enquanto um destroyer moderno precisa de cerca de 300 e o novo Zumwalt precisa de apenas 175. A Marinha dos Estados Unidos da América enfrenta sua pior crise de recrutamento e faltam marinheiros para tripular os navios atuais. Para operar uma frota de couraçados, seriam necessários milhares de trabalhadores especializados, a não ser que essa automação assuma o controle. Você conseguiria construir um couraçado operando com 200 tripulantes? Talvez, mas aí você perde a vantagem do controle de danos. Quando um navio é atingido, a tripulação atua apagando incêndios e tapando buracos. Se você tem um navio enorme com uma tripulação reduzida, o impacto de torpedo não vai te afundar pelo dano. Vai te afundar porque não tem ninguém para conter o alagamento. Aí entra a China. Sua marinha constrói navios em ritmo que os Estados Unidos da América não veem desde a Segunda Guerra Mundial. Eles estão produzindo destroyers tipo 055, enormes cruzadores, de 13 mil toneladas, que provavelmente são os navios de superfície mais poderosos do mundo atualmente. Trump afirma que estamos perdendo a guerra do peso, pois construímos menos navios e menores, enquanto a China faz navios maiores e mais pesados. Mas a estratégia da China depende de nos manter afastados. Eles ergueram uma fortaleza de mísseis na costa, feita para destruir navios grandes e lentos. Críticos argumentam que construir um couraçado em 2025 é como trazer um cavaleiro em armadura completa para um tiroteio. Não importa o quão grossa seja a sua blindagem de aço. Se o míssil que vem em sua direção está mergulhando a Mach 10, o aço vai derreter ou se despedaçar, porque o impacto é tão forte que a blindagem se torna inútil. É por isso que a Marinha passou a usar defesa ativa, derrubando o míssil em vez de defesa passiva, que significa deixar ele te atingir e torcer para sobreviver. Porém, o principal contra-argumento crescente na Casa Branca é o custo da defesa. Hoje, se rebeldes atacam um destroyer dos Estados Unidos da América com um drone de $20 mil, respondemos com um míssil de 2 milhões. Estamos trocando Ferraris por Toyotas, e isso é um péssimo plano econômico. Um couraçado com canhões ou railguns altera isso. Projéteis custam centavos, enquanto um disparo de railgun sai por $25 mil, não 2 milhões, como um míssil.
Se um couraçado resiste na costa sob ataque e dispara fogo pesado barato, ele esgota os recursos do inimigo antes dos nossos. Isso obriga o inimigo a gastar mísseis caros em um navio resistente, protegendo os frágeis porta-aviões na retaguarda. Então, o que isso significa para o futuro da frota? Estamos vendo um choque de duas filosofias. Uma delas é a marinha dos tecnocratas, que é furtiva, conectada, não tripulada e frágil, mas afiada. A outra é a marinha dos populistas, que é massiva, visível, blindada e uma ferramenta bruta. A proposta da Frota Dourada sugere um meio termo. Imagine um casco do tamanho de um couraçado, mas equipado com 500 células de mísseis. Seria um navio arsenal, que não precisa se aproximar para usar canhões. Ele poderia ficar a 800 quilômetros de distância e liberar uma chuva de fogo que sobrecarrega as defesas inimigas, pelo puro volume. Ele teria blindagem de aço para resistir a um míssil e geração de energia para lasers. É o escudo supremo e a espada suprema. Mas construí-lo exige uma vontade nacional que não usamos há 80 anos. Exige admitir que os últimos 30 anos de design naval, a mudança para alumínio e eficiência em vez de sobrevivência, pode ter sido um erro. E o Pentágono odeia admitir erros. 30 de setembro foi só um discurso, mas no mundo da defesa, comprar um discurso do comandante-chefe é uma ordem direta. As equipes de design revisam projetos antigos, enquanto engenheiros testam o que ocorre ao soldar 15 centímetros de aço em um cruzador nuclear. Os debates nos refeitórios dos oficiais estão esquentando. Os jovens oficiais querem drones e enxames, enquanto os veteranos querem o aço no navio que não derrete. Porque no fim das contas, quando o radar estiver bloqueado, os satélites cegos e os mísseis acabarem. A guerra naval se resume ao que sempre foi: dois cascos na água, um flutua, o outro afunda. Mas, historicamente, aquele com a pele mais grossa costuma voltar para casa. Trump quer os couraçados de volta. A estratégia é discutível, o custo é enorme e os desafios de engenharia são imensos. Mas, ao ficar na frente daqueles 800 oficiais, descrevendo um navio que pode atravessar o fogo sem derreter, ele tocou em um desejo muito primitivo da mente militar: ser imbatível. Se esse sentimento é real, ou só um fantasma de 1945, talvez descubramos em breve. Então, aqui está a pergunta para você. Em uma guerra com um rival como a China, você prefere um destroyer de alumínio furtivo de alta tecnologia ou um monstro de aço de 50 mil toneladas feito para resistir e lutar? A blindagem ainda importa na era dos mísseis rápidos? Deixe suas respostas nos comentários abaixo, porque eu leio todas e te vejo no próximo vídeo.